Obrigada, viu? Obrigada a você, parabéns. Pessoal, incrível. A Flávia, muito obrigada por tudo, e GC também. Agora, antes de começar a próxima palestra, a gente vai passar um vídeo do BTG Pactual, mas fiquem por aqui, porque a próxima palestra vai ser incrível, vai ser com o André do BTG. Então, quem puder ficar aqui dentro, aproveite. Me diz uma coisa, o que você espera de um banco? Tem que ser sólido. Ter um bom app. Um cartão com vantagens. O BTG tem tudo isso, mas também tem mais do que você espera de um banco. Como IOF Zero em compras internacionais. Um terminal exclusivo. Um app premiado e o melhor time de investimentos do país. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco. Bom, então vamos agora para a palestra muito além do Trading Floor, como o marketing está redesenhando o mercado financeiro. Como eu contei para vocês, eu sou formada em publicidade e propaganda, então eu estou muito animada para escutar essa próxima palestra, porque quando a gente fala em mercado financeiro, a imagem que vem à nossa mente é sempre aquelas telas piscando, o pessoal com fone de ouvido, né, os traders, enfim, mas por trás de cada produto, cada campanha e cada grande narrativa que conecta uma instituição financeira ao seu cliente, existe uma área que está transformando o jogo de dentro para fora. Hoje a gente vai falar de marketing no mercado financeiro, não do jeito genérico, mas do jeito real, de quem está lá construindo a marca, cultura e estratégia em um dos bancos mais relevantes do país. Então eu vou chamar ao palco o André Kleossoff, que é Head de Marketing e Communication do BTG Pactual. Com 25 anos de experiência no mercado, ele lidera há 9 anos a estrutura de marketing in-house do banco. Ele é responsável pela gestão de todas as disciplinas de marketing, abrangendo comunicação institucional, branding, estratégia digital, conteúdo, analytics, porque ele quer assegurar a consistência e a reputação das marcas do BTG Pactual. Ele é graduado em Ciência de Informação pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Engenharia da Informação pela Universidade Federal do ABC, e quem vai estar moderando esse painel junto com ele é a Renata Bockel, CEO da W McCann, uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Todo mundo que fez publicidade tem como uma grande referência. Ela é mãe do Bento, como ela mesma faz questão de destacar, e eu acho muito importante. A gente está comentando aqui sobre a família, porque é o que move a gente por trás de tudo. Então, ela tem anos de carreira como estrategista de grandes marcas, como Banco do Brasil, GM, Seara, Itaú, Vivo, Unilever, e a lista continua, passando por algumas das principais agências do país. Ela também liderou a área de Consumer Engagement da IBM na América Latina, ampliando a sua atuação em tecnologia e dados. Ela foi jurada do F Awards e do Cannes Lion, que são as maiores premiações do setor, e em 2020 ela conquistou simplesmente o prêmio Caboré como profissional de planejamento, que também é o maior sonho de qualquer profissional da publicidade. Então, tenho a honra de chamar esses dois ao palco, e quem está aqui, anota tudo, porque realmente vai ser imperdível. Você? Alô, alô. Oi, oi. Bom dia, gente. Bom dia, galera. Bom dia. Bom, gente, tudo bem com vocês? Todo mundo animado? Bom, eu vou começar aqui. Eu acho que a gente começou conversando um pouquinho lá dentro, né, André? Mas eu acho que o mais importante aqui é a gente começar... Eu fiquei super... honrada de entrevistar o André. Eu queria conhecer o André há muito tempo, admiro a carreira dele há muitos anos. E eu acho que a gente tem uma coisa em comum. A gente se formou em coisas que a gente não exerce, né? Você foi apresentado agora, você é formado em Sistema de Informação e hoje lidera a área de Marketing e Comunicação do BTG, né? Como é que foi esse caminho de você sair... de chegar até essa cadeira, né? Então, por onde você passou e o que te marcou mais nesse caminho para você estar onde você está hoje? Legal. Bom dia, galera. Prazer estar aqui. Bom dia, vamos lá. Aê. Isso aí. Bom, eu não sei, na verdade, primeiramente é um prazer estar aqui com você, é uma honra estar aqui. Eu acho que certamente há muito tempo atrás, quando eu comecei a
a graduação, eu jamais imaginaria que estaria no painel com a CEO da Macan. Então, assim, isso é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre carreira e jornada, né? E ele estava falando agora há pouco lá nos bastidores sobre isso, sobre como os caminhos... É importante ter paciência e saber que o caminho ele se constrói no tempo. Eu comecei a graduação em 2005, em sistemas. Na verdade, o meu sonho sempre foi trabalhar com computação. Lá em 95, quando eu ganhei um computador, há 18 prestações no mapping, um 486, enfim. E depois passei por alguns momentos difíceis. Meu pai faleceu, eu era muito jovem, enfim. E nesse momento eu passei por uma dificuldade de decisão de carreira. Pensei em fazer direito, pensei em fazer engenharia. Trabalhava em pequenas empresas, né, de 2000. Comecei a trabalhar em 2000, quando meu pai faleceu. E em algum momento, esses meus chefes nessas empresas falavam: cara, você tem que fazer computação. Você parece que você funciona melhor com computação, vai por ali. E eu inventando outros caminhos, porque eu tinha convicções diferentes. E aí acabei prestando vestibular para sistema de informação, já estava com 21 anos, então eu não era tão jovem para começar a faculdade, naquela época, né? E aí no Santander eu entrei como estagiário sênior, com 23. Na época o pessoal brincava que era estagiário sênior, só que na prática aconteceu que quando eu entrei no Santander para fazer sistemas de informação no estágio, eles me colocaram numa área de inteligência de marketing, para fazer CRM e mailing para telemarketing. O Santander estava lançando um cartão, o Free Parece Santander super Free. Glamouroso, mas é um trabalhão. Poxa, lembra do Santander Free, que não tinha anuidade? A gente começou a fazer mailing para telemarketing, não tinha redes sociais nem nada. E ali eu comecei a entender o que era marketing, porque marketing para mim era publicidade. E, na verdade, naquela época já havia uma combinação muito grande de tecnologia digital, de dados para marketing, só que offline, né? Você segmentava o público que, está com a fatura acima do normal, vamos ofertar um parcelamento de fatura. Ou então esse cara está pré-aprovado para um cartão, vamos ligar para ofertar um cartão. Tinha regra de descanso de canal. Era uma inteligência de audiência já, né? Total, de canalidade, enfim. E lá eu aprendi CRM, na prática foi isso, fiquei 4 ou 5 anos lá. E aí esse período que eu trabalhei em pequenas indústrias, que eu fiquei definindo, acho que me deu um pouco de casco para eu lá, primeiro ano de estagiário, segundo analista júnior, fui efetivado, foi. E apareceu até uma situação curiosa, que acho que eu nunca falei. A minha efetivação se deu por um momento de estresse. Foi quando o Santander comprou o Real, eles iam fazer o freezing, e aí eles falaram: cara, Real era um banco, tá, pessoal? Não sei quem lembra aqui, mas era um banco, esses bancos para jovens, tinha conta universitária, enfim. E aí vai ter o freezing, vai ter o freezing. Né, foi o primeiro banco com essa visão de jovens. Do assim, Brasil que focou de abertura de uma conta jovem, assim. E aí meio que aceleraram a janela de contratação e me efetivaram mais rápido. E aí foi. Era a minha próxima pergunta, assim, se teve algum momento na tua trajetória que, assim, teve uma virada que você falou: caramba, isso, você agarrou essa oportunidade, foi esse, ou teve algum que você falou: putz, se eu não pular nesse cavalo que está passando aqui na minha frente selado agora, eu... Teve alguma coisa que foi uma virada assim na sua carreira? Porque às vezes a gente vai indo, né, nesse caminho de trainee, estagiário, trainee, né? Enfim, a gente vai seguindo isso, mas tem uma hora que tem uma oportunidade que você tem que abraçar. Teve alguma? Teve. Acho que teve algumas, porque quem aqui tem... A faixa etária de vocês está o quê? 21 anos, 21, 22, né? Quando eu tinha 21 anos, em razão dessas questões do meu pai, enfim, eu era filho único, eu tinha uma dificuldade financeira em casa. Então minha mãe largou mão da profissão dela para fazer bico de passar roupa na casa de vizinhos, coisas assim. E aí, basicamente, a minha visão de mundo era a visão de, eu ganhava na época R$700 de bolsa de estagiário. E para mim já era legal. Para a época já era legal. E aí depois, só que eu ganhava antes de ir para o Santander, acho que 1.000 e pouco CLT. Quando vira 4 dígitos, é uma emoção tão grande. E aí eu abri mão dos 1.000 e pouco para ir para os 700 pela bolsa. Eu lembro quando eu passei na USP, na verdade, até antes disso, quando eu passei na USP, me falaram, eu trabalhava numa fábrica, e me falaram: vai ficar pequena a fábrica para você, porque você vai... Eu falava: não é possível, vai ficar pequeno, eu estou ganhando R$1.000 CLT aqui na fábrica, tá legal, não vou... E foi um pouco da primeira vez que você começa a perceber que você condiciona a sua cabeça ao ambiente que você está, e era positivo para mim ganhar aquilo, claro, para quem nunca tinha ganhado aquele salário. E aí eu fui para a USP, vou para o Santander ganhar menos do que eu ganhava, então também vou abrir mão para ir para uma empresa que eu vou ter mais oportunidades de crescimento do que eu teria numa fábrica, por exemplo, uma fábrica pequena, né? Então, acho que foram 2 movimentos importantes.
Esse deu mudar para a USP e o segundo deu de fato mudar de emprego para fazer um estágio ganhando menos. E o terceiro foi quando eu fui para a Web Motors, que é quando eu saio do Santander Marketing CRM Offline para experimentar o digital no momento que o digital estava inclinando em 2011, 2012. Que eu fui para lá sem saber nada de digital, sabia muito de analytics, mas nada de digital. Isso que você está falando é uma coisa importante, né? Que às vezes a gente tem, quando a gente está começando a nossa carreira, a gente fica, puta, será que eu vou ganhar melhor? Se eu vou para o emprego que eu vou sempre ganhar mais, ou vou ser promovido, ou vou tomar uma decisão de que eu vou aprender alguma coisa que eu não sei e que está despontando, ou eu vou tomar uma decisão de ir para um lugar que vai ter muito mais opção no futuro, mas naquele momento eu vou abrir mão de 1.000 para 700, ou vou abrir mão de fazer um movimento lateral, que acho que é uma dúvida que eles... eu, em alguns momentos da minha carreira, abri mão de dinheiro para ganhar conhecimento. Você está relatando isso, né? Como é que a gente sabe como é que a gente percebe que a gente precisa balancear isso? Você tem uma dica para dar para a galera? Para mim é paciência e saber que a gente ouve isso quando tem a idade que vocês têm, né? Que a gente é muito jovem, a gente não acredita que é jovem, mas é de fato. Tecnicamente, eles podiam ser meus filhos, todos eles. Que tem a vida toda pela frente. Exato. Eu me considero jovem, mas tecnicamente poderia ser pai de vocês. E eu acho que tem a ver com essa visão de paciência e aproveitar essa idade para vocês tomarem mais risco. Mas, ao mesmo tempo, valorizar muito conhecimento e educação. Né? Para mim, o maior desserviço que muito se diz nas redes sociais, desserviço total, é falar que fazer faculdade não funciona. Isso é um desserviço completo, não acreditem nisso. Não estudei e deu certo. São 10 influenciadores que estudaram e deu certo, que não estudaram e deu certo, e acham que a regra é para todo mundo. E deu certo agora, eles não vão dar certo no longo prazo. Assim, gente, a estrada é longa e a gente tem que construir pouco a pouco. Não existe fórmula mágica. Só tem um Elvis Presley no mundo, né? Não é todo mundo que vai tocar música vai ser Elvis Presley. É a mesma coisa para tudo na vida. Então, óbvio que é bom se inspirar em quem deu certo para uma trajetória assim, mas isso é exceção. Você tem que estar preparado, fazer faculdade, ter pensamento crítico. Então, eu acredito muito nisso, acredito que para mim foi fundamental a vida universitária e conhecer pessoas também ali que te abrem caminhos, né? Até hoje eu falo com os meus amigos da faculdade, enfim. E tomar esses riscos, porque eu achava que eu era muito bom em computação, possivelmente eu seria um programador medíocre, não ruim, mas ali. E eu percebi que eu poderia funcionar muito melhor fazendo uma faculdade que me permitisse ser mais generalista, não ser enganado pelo cara de TI e, ao mesmo tempo, não ser enganado pelo cara de negócio e poder ajudar os dois. E foi o que aconteceu e foi quando eu acabei, por linhas tortas, chegando no marketing. Né? E é curioso, porque a terceira virada foi essa. Quando eu fui para o BTG, aconteceu porque eu construí uma carreira de marketing digital e no Web Motors, tinha trabalhado no Santander com marketing analítico e tomei a decisão na época de fazer esse mestrado em dados, porque eu queria muito trabalhar com análise de redes sociais lá em 2012. E quando o BTG começou o digital, eu entrei no dia que o digital começou, em 2016. O banco não era um banco de mainstream, né? Era um banco muito fechado, de atacado, altíssima renda. Sabe? E o que me fez ser procurado pelo banco foi eles viram meu currículo e falaram, o cara trabalhou com marketing, trabalhou num banco já, e na época o banco valorizava muito essa visão acadêmica, e eu tinha essa visão de marketing acadêmica, de dados. Você tinha uma diversidade na tua formação que te ajudou nessa... Isso chamou atenção, claro, que depois coube a mim me provar, mas assim, aquilo chamou atenção. Então, na prática, todo esse caminho acabou desembocando para ser atrativo para o banco. E agora vamos avançar um pouco. Como é trabalhar no marketing de um banco de investimento? Você acabou de falar, né? O BTG é um banco de nicho, né? Não tem o Itaú é um banco de massa, né? O Banco do Brasil, enfim, do Santander. O BTG ele é mais de nicho. Como é que é cuidar do marketing desse banco? Assim, que a gente passa na cabeça assim, IB, trader e tal, mas o que significa você cuidar do marketing de um banco como o BTG Pactual? Para mim é uma escola, porque a cultura do banco ela é muito horizontal. É um banco que propõe muito que você seja protagonista no sentido de propor ideias e desenvolver ideias. E, na verdade, na prática, é um banco orientado a resultado. Então, ele dá espaço para você trabalhar e, óbvio, você tem que estar orientado a entregar. Então, isso permitiu que a gente colocasse em prática ideias que, por exemplo, eu não consegui colocar em outros lugares que eu trabalhei. Quando eu comecei, a gente precisava iniciar a plataforma digital de investimentos com orçamento pequeno, orçamento de mídia pequeno. Hoje eu posso falar, eu tinha acho que 10 mil por mês para fazer mídia.
Né? Para um Uau. banco não é muita coisa. Sério? Nos primeiros meses, E aí, o que tinha, esse dinheiro, a gente precisava rentabilizar ao máximo, e aí, para entender o melhor cliente, era necessário ter uma boa visão de dados. Foi quando a gente começou a área de dados lá dentro, e depois a área de dados passou a ser geral. E, então, a gente começou mais orientado a número, a dados, provar que para cada real que eu colocava, quanto que eu trazia de receita, basicamente essa era a visão. E isso foi abrindo portas para a gente começar a propor outras coisas. Olha, se a gente fizesse redes sociais no banco, se a gente criasse um YouTube para o banco, e a turma foi vendo o resultado e foi abrindo espaço. Então, acho que foi uma questão de conquistar espaço, provando o resultado em cada... Como se fosse uma startup dentro do banco, né? Foi isso. E o que eu costumo dizer lá é que tem uma cultura muito forte de aprendizado. Então, o que eles não sabem, eles aprendem rápido. Quando a gente foi tombar a marca, essa marca aqui, a gente unificou as marcas em 21, porque o banco tinha submarcas diversas, né? BTG+, BTG Digital, enfim, que foram os processos de crescimento no varejo. Aí eu lembro que o Salute ou o Esteves estavam no comitê, eles falaram, pô, e o SEO? Não vai mexer o SEO? SEO, para quem não sabe, é um nome técnico para indexação de tráfego no Google. Eles já sabiam. Que legal. Então, assim, eles aprenderam rápido. Então, esse tipo de questionamento é normal na reunião. Que é a minha próxima pergunta para você. É assim, eu entendo que você teve que ir evoluindo essa área dentro do banco, né? Como é que foi essa evolução, assim? Porque marketing, todo mundo tem uma visão que marketing é uma área mais criativa, uma área mais divertida. E, na verdade, a gente estava conversando também um pouco sobre no bastidor. Marketing, no fundo, é sobre crescimento, né? Se você não traz crescimento, marketing talvez não tenha sido tão efetivo. Como é que foi? Porque eu acho que você fez essa área crescer dentro do banco. Como é que foi esse caminho? Assim, o que estava na tua cabeça? Quais eram os objetivos que essa área tinha para o banco para fazer ela, que ela tá, do tamanho que ela está hoje? Eu acho que a gente teve sorte também, isso é fato, de ter pessoas que nos apoiaram muito, né? Então, desde o Flora, quando contratou, o próprio Salute, as áreas de negócio sabiam o que queriam. Então, sem esse apoio, você não consegue viabilizar. Então, tinha uma convicção do negócio muito forte. Quando ele explicou que os resultados poderiam ser calibrados, o investimento em marketing calibrado toda semana, aí eles falaram, tá bom, então toda semana você vem aqui, diz como está, e aí a gente vai... Você tinha que fazer um pitch semanal, então, mostrar os conseguir resultados o orçamento semanais para falar, olha, investimento e aquisição de clientes, se dá para mexer no orçamento toda semana, então, se estiver bem, a gente acelera, se estiver mal, segura melhor o produto que seja. Então, passou a ter uma semanal com a turma, e acho que muito em função do espaço que eles deram. Isso foi bom também, porque a gente passou a dividir com eles o conhecimento, e isso foi muito positivo. E 2022 para cá, a gente passou a olhar para o marketing do banco inteiro. E aí isso também muda a história, porque você tem áreas diferentes no banco. Então, você tem uma área de private, que é uma área mais focada no cliente de altíssima renda e que ela não é tão autosserviço quanto digital. Você tem área de empresas, que tem outra abordagem. Então, cada área dessa tem uma abordagem para marketing. E a gente foi desenvolver também a visão de negócio, que eu costumo dizer lá, é que para o banco foi muito positivo ter uma área interna de marketing, e para nós foi muito positivo porque a gente passou a entender o negócio e ser obrigado a compreender o negócio numa dinâmica profunda, de saber, o orçamento nosso é baseado em receita, né, como qualquer empresa. Só que a diferença é que o marketing ele entra no racional de receita. Poxa, para chegar nessa receita, o que eu tenho que fazer? A gente entra Você faz a conta ao contrário. Nessa dinâmica. Então, eu sei que não adianta eu abrir uma conta aqui que não vai rentabilizar por N razões, que não é o cliente-alvo, enfim, porque eu posso bater a meta de abrir conta, mas, na verdade, a minha meta não é abrir conta, é trazer resultado. Então, a gente olha todo o processo, fala com o atendimento, garante que está tudo funcionando, que a tecnologia está funcionando. Então, o envolvimento ele é completo. E aí, o objetivo de marketing é pautado no negócio, certo? Pautado no negócio. Totalmente. E como é que você calibra? Porque, assim, existe hoje em dia, a gente tem aí um desejo de democratizar esse economês, né, essa linguagem tão específica de banco, principalmente o BTG, que é um banco até mais de nicho. A gente vai falar desde o jovem investidor até um CEO, né? Então, assim, como é que você calibra esses dois públicos no marketing? Como é que você distingue? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que trazer uma figura como o Rodrigo, a gente viu aqui, né, que é uma pessoa muito mais massiva do que, enfim, e a gente tem o dono do banco dando entrevista no Valor Econômico sobre o futuro da economia brasileira. Então, assim, como é que é cuidar dessa imagem do banco de uma maneira geral, assim? Isso hoje é muito bacana, divertido no dia a dia, é intenso, mas, sobretudo, porque a gente conseguiu definir uma abordagem para a marca, porque a discussão nossa no passado qual que é o público-alvo.
E não é uma questão de determinar valor mínimo de renda ou algo assim. A gente percebe que a correlação entre investimento e renda, na verdade, ela está ligada muito mais a você estar no momento de vida que você almeja construir um próximo passo. Tem muitas pessoas, eu passei por isso na vida, em que você está lutando para segurar o dia a dia. Tem ali que tomar um crédito, tem ali que ter o seu corre, e que é natural, infelizmente, para boa parte do Brasil, e para os jovens, sobretudo, porque todo jovem está começando, então é natural que todo jovem vai buscar crédito, vai estar ali construindo. Chega um momento, mais cedo ou mais tarde, que se você, por N razões profissionais, teve oportunidade, sabe que, novamente, o Brasil é um país desigual. Mas quando a gente olha para quem conseguiu ser superavitário, você está ganhando mais do que você gasta, é o momento de você investir. Então, não tem uma renda mínima para estar no BTG. O que eu dizer é o seguinte, se você almeja dar o próximo passo e é superavitário, você abre uma conta no BTG. Você pode começar com R$5.000, com R$4.000, tecnicamente. Mas o que a gente costuma dizer é porque as pessoas falam, o BTG é para quem tem R$100.000, para quem tem mais. Porque o valor da assessoria de investimentos é mais percebido quando o seu patrimônio é maior. Então, alguém me pergunta várias vezes, com R$5.000, o que eu faço? Eu falei, com R$5.000 você coloca no Tesouro Direto, amigo. Não tem conversa com R$5.000. Você tem que primeiro garantir sua segurança econômica, dormir tranquilo no cabeça no travesseiro, vai pegar R$5.000 e colocar em previdência se você não tem reserva de emergência, por exemplo. Então, o racional é, você tem uma educação financeira para ter uma cobertura de liquidez para a sua vida financeira, tudo mais. Passou esse período, você começa a diversificar. A gente costuma dizer que, o que eu faço para ganhar mais com investimentos? O primeiro passo é ganhar mais, um salário melhor. Nenhum investimento vai triplicar o seu patrimônio sem risco. Não existe mais. Não existe. Isso aí quem diz para você está mentindo. O retorno está ligado ao risco. Então, a gente recomenda que você comece com pouco risco, construa a sua carteira. E aí, obviamente, que isso acontece muito mais no BTG com o aplicativo, com autoatendimento. Aí você começa a ter um patrimônio mais legal, ter uma reserva de emergência, tal. Tenho que ter uma assessoria para me ajudar. Aí entra o papel do assessor e a tendência é que o valor percebido para o investidor seja maior quando você tem um patrimônio maior. Mas a ideia é essa hoje. E aí tem depois, não sei se vai dar tempo, falar do PAN, que é o trabalho de marca, que aí o PAN é o nosso banco para quem está hoje, que é a maioria do brasileiro, que está tomando crédito, buscando segurar as pontas ou se preparar para o próximo passo, mas ainda é o PAN, que é o banco de crédito nosso. Era o Luciano Huck, né? Era o Isso. Propaganda. E agora a gente está revisitando uma série de coisas ali, a gente vai relançar a marca no que vem. Mas eu queria pegar esse gancho que você falou, que eu acho que uma coisa muito importante. Por exemplo, se o banco fosse meu cliente lá na agência, sim, uma coisa que você falou que eu acho que é maravilhoso, que não é sobre quanto dinheiro você tem, é o que você quer da sua vida. Exato, o dinheiro é o meio, né? Então, o BTG, ele é uma ferramenta para você dar o próximo passo ou para você sonhar, né? Então, enfim, então você transforma o banco não importa, não é sobre 5 mil, 10 mil, 100 mil, né? É sobre o que você quer e como você vai construir a sua vida financeira. Então, isso é super, super legal e super importante. E como você falou também, que é só para complementar, que a gente fala que a gente gosta de trocar a ideia de que o BTG é um banco de altíssima renda para, na verdade, ser um banco de excelência. Então, quando você fala de ter uma visão de excelência aspiracional, a gente quer ser um banco que tenha uma percepção de serviço excelente, mas que seja atingível para quem é um investidor. Acho que esse é o nosso posicionamento hoje. Super legal. E para a galera que está entrando no mercado de trabalho, assim, eu acho que acho que a gente nunca viu um momento onde tudo está realmente mudando. Acho que falar de inteligência artificial, vocês vão ouvir isso o dia inteiro, então não é a gente que vai falar isso para vocês, mas assim, é óbvio que isso vai mudar o mercado de trabalho. Mas a gente sabe que esse mercado, hoje, enfim, tem gente que fala que você não precisa aprender língua, porque a inteligência artificial vai traduzir tudo para você, e não é uma verdade. Quanto mais línguas vocês falarem, melhores para você. Então, não acreditem em nada mas, pelo amor de Deus, gente, não acredito em nada dessas pessoas que trazem soluções mágicas para vocês. Acho que a gente vai repetir isso várias vezes hoje aqui. Mas o que você considera que é essencial, independente... Porque, assim, às vezes a gente começa de um jeito e termina de outro, né? Então, a gente... enfim, eu sou advogada de formação e hoje estou sentada, estou presidindo uma agência de publicidade. Então, você nunca sabe como é que vai ser o seu futuro. Mas o que você considera que é importante você ter no começo da sua carreira para que você tenha uma prosperidade, tenha uma longevidade, tenha um
uma trajetória consistente? O que você busca quando você está entrevistando uma pessoa que tem 21, 25 anos? Eu queria depois pegar a sua opinião também sobre isso, mas eu acho que o principal ponto nessa fase, para mim, olhando para trás, óbvio que a gente errou muito, né? Estou pensando aqui no que a gente acertou. Mas você se conhecer e saber o que você tem de fortaleza, o que você vai bem. Se você, às vezes, tem uma facilidade melhor de relacionamento ou analítica, enfim. E você vai desenvolver o que você tem que desenvolver com o tempo. Mas, às vezes, e é uma verdade, nem sempre tudo o que você quer ser é o que você vai conseguir contribuir melhor, né? Quando eu era moleque, eu queria ter uma banda de sucesso, era meu sonho, né? Eu gravei o álbum faz 3 anos atrás, na física, porque eu queria gravar um álbum e colocar no Spotify minha música, mas eu não vou viver de música. Eu entendi que não era esse o caminho, por exemplo, né? Então, eu acho que tem coisas que você vai entender que você vai realizar no futuro, mas você tem que ter dinheiro, salário, nem sempre o seu trabalho vai ser 100% que você gosta, tem que ser pelo menos uns 60%, Senão 70%. não era trabalho, era churrasco, né? Pô, todo dia lá tenho que abrir lá, aprovar a nota fiscal. Pô, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de aprovar a nota fiscal, ter reunião ali de bater número, às vezes algumas coisas que eu não queira fazer, tem que fazer, né? Se não fizer. Se não aprovar a nota fiscal, ferrou, tem que aprovar a nota fiscal. Então, é importante vocês terem essa visão do que vocês podem... Acho que autoconhecimento é fundamental também. Você pode fazer isso por terapia, ou você pode fazer isso se refletindo mais sobre você, mas se conhecer é importante. E eu tenho certeza que uma parcela quem está aqui na plenária não vai trabalhar no mercado financeiro. Não porque não vai dar certo, porque vai mudar de ideia, porque vai, por algum caminho, ir para outra carreira, e é normal, né? Eu fui para marketing, né? E estou agora falando de mercado financeiro, boa parte da palestra estou falando nem de marketing, porque as coisas se cruzam, né? E quem adivinhar, por exemplo, que o marketing, quando eu comecei a fazer meu curso de TI, que o marketing ia virar uma disciplina tecnológica, né? A gente está falando sobre isso. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer daqui a 10 anos. Talvez alguns de vocês vão ser analistas de teletransporte, não dá para saber o que vai ser. Imagina. Né? Vai ter uma disciplina nova daqui a 10 anos que ninguém aqui sabe. Boa parte dos cargos de marketing surgiram depois que eu nasci, dos cargos que eu lidero, né? É engraçado, quando eu comecei minha carreira, eu planejava para a marca 2, 5 e 10 anos. Hoje em dia é impossível, você planeja 3 meses, porque é impossível a gente prever a tecnologia que vai estar daqui a 2 anos, né? Então, acho que mudou bastante. E uma coisa que eu pergunto, eu tento inferir nas entrevistas ou na gestão, tem a ver com um episódio que aconteceu comigo na faculdade. Quando eu entrei, eu queria muito ser um bom programador de Java. Java é uma linguagem de programação. Tinha o C++, umas coisas assim, e orientado a objeto. Não vou entrar no detalhe, mas basicamente Java era uma linguagem orientada a objeto mais moderna para a época. Ele queria programar em Java. E o professor, acho que ficou pelo menos umas 5 aulas só na lousa, com matemática discreta, que é basicamente lógica, e teoria dos conjuntos, basicamente isso. Só isso. E a gente queria para o laboratório. E aí ele falou, olha, se você aprender lógica, você vai saber programar. Se você aprender teoria dos conjuntos, você vai saber banco de dados, que você vai saber cruzar melhor os dados. E em qualquer linguagem. E é fato. Então, acho que o mais importante é você aprender fundamento e pensamento crítico e lógica. Isso vale para AI agora também. Quem vai usar melhor AI? Quem tem visão sistêmica, quem sabe cruzar as coisas, convergir para algum lugar. Não é pegar AI pela AI. Que daqui a pouco vai ter outra trend, a AI vai virar outra coisa. Então, é fundamental você ter o básico. O hardware nosso é o mesmo há milhares de anos. Então, se você colocar o Sócrates hoje para fazer AI, vai fazer um AI do caramba, porque ele tinha pensamento crítico. Então, na prática, você tem que entender como o ser humano funciona mais do que como a máquina funciona. Então, pensamento lógico, visão crítica, para mim é o que a gente sempre avalia. Que legal, que bacana. E ao longo da sua vida, o teu patrimônio, você acha que você falou que você teve um começo difícil, né? Então, isso é uma coisa legal, porque as pessoas acham que o caminho, quando olha, né, agora, a gente sentado aqui, parece que foi fácil, né? Como é que você construiu o seu patrimônio? Assim, foi o empreendedorismo, foi a coragem, foi uma austeridade? A gente toma... Claro que a gente toma decisões certas, gente, senão a gente não estava aqui falando com vocês, mas a gente tomou muitas decisões erradas também, né? Então, assim, esses erros fazem parte. Mas, assim, como é que foi a base para você construir o patrimônio que você tem hoje?
Quando eu era moleque, né, meus pais, eles eram muito, me amavam bastante, óbvio, como qualquer pai e mãe ama os seus filhos, mas eles tinham uma visão de querer me ajudar muito com as coisas. Então, pô, o computador foi um investimento absurdo que eles fizeram. Eu fiz as contas hoje, falei, cara, valia um carro o computador na época, e eles não tinham carro. E aí a gente se enrolou, né? Meus pais se enrolaram bastante. Eu depois, quando eu precisei trabalhar, a morte do meu pai, enfim, eu comecei a ter um trauma. Todo mundo passa por dificuldade financeira na infância, você tem medo de morrer de fome. Até pouco tempo atrás eu falava, cara, se eu sair do BTG, será que eu vou conseguir pagar vou morrer de fome? É um trauma muito curioso. Não pode mesmo ser. Quando você, né, eu sei. Demorou bastante tempo para eu falar, caramba, peraí, não, morrer de fome eu não vou. Eu vou me virar se eu perder meu emprego. Então, eu acho que esse medo me levou a ser muito preocupado em esse ponto que eu falo até hoje, falei aqui, né, reserva de emergência. Eu fiquei, depois que eu comecei a ganhar o dinheiro, eu sempre queria ter um colchãozinho ali, que eu sempre ficava pensando, se eu perder o emprego, eu vou ficar tranquilo. Eu tenho se eu perder X emprego, meses eu tinha esse trauma dos meus pais, meu pai perder emprego, enfim. Tem uma regra mágica, né? Se você tem 6 meses de salário, né? Tipo, você fica ali, você pode dormir um pouquinho tranquilo, que você tem 6 meses ali, então guarda. É o famoso formiguinha. Se você, né? Você guarda um pouquinho para você ter aquele colchão. É isso. E eu ficava até focando mais, quase um ano de reserva. Nem sempre consegui isso, né? Mas às vezes mais a vida, tempo, né? Quando a gente faz planos, Deus ri, né? Exato. E aí eu sempre tive essa visão de ter reserva de emergência, reserva de oportunidade. Depois que, né, comecei a ter mais dinheiro, reserva de oportunidade, que é o dinheiro que eu vou usar para arriscar em alguma coisa, e o dinheiro de longo prazo, a previdência, enfim. Mas a minha cabeça foi muito nesse sentido sempre. Eu acho que começou... Só que é curioso também que, por outro lado, mesmo com a reserva, o que fez eu tomar algumas decisões foi também que eu tomei alguns riscos, controlados, mas tomei. Quando eu fui para o BTG, eu não queria ir para o BTG, porque eu estava com medo do risco que eu poderia tomar mudando de carreira. E aí eu lembro que o Flora falou, cara, o que está acontecendo? Você não quer ir? O Esteves me entrevistou na época também, porque estava no começo da retomada do banco no digital. Então o Esteves, eu quero entrevistar todo mundo. Fiquei assustado. Ele fala sobre isso, inclusive. Como foi entrar numa sala com ele? Assustador. Poxa. Você se preparou? Como eu não sabia. Eu cheguei lá, ele abriu a porta. E aí, eu estou passando aí, vamos conversar. E foi assim, foi uma experiência única. Por outro lado, eu falei, cara, será que eu duro 3 meses aqui? Eu não sei se eu vou durar 3 meses. E aí o Fara falou, por que você acha que não? Eu estou aqui há 20 anos no banco. E eu comecei a entender a carreira no banco, né? Os sócios têm todos 20 anos, eu estou com 10 anos no banco. Mas eu sou um sócio jovem no banco, tem tempo de casa. E aí eu falei, Flora, é o seguinte, eu comprei um apartamento de 60 metros de Santo André, que eu precisava comprar, e eu peguei um pedaço da minha reserva e dei de entrada. Ele falou, e aí, como você vai fazer? Eu falei, pô, eu não vou sair do Webmotors, se me demitirem, tem o FGTS aqui, e eu seguro com o FGTS um pouco, tomei o risco. Ele disse, você tá louco, você tomou com o FGTS? Cara, vamos conversar aqui. Não, eu falei, eu sei, mas eu tomei um risco. E por isso que eu estou preocupado agora, que eu quero retomar minha reserva para fazer um movimento. E aí ele me explicou o conceito todo do banco, que tem o bônus, que você pode... você tem espaço para ter um variável melhor se você ralar e tudo mais. Eu falei, pô, vem para cá, assume o risco. Eu vou te dar uma noção do valor de bônus. Esse daqui é o valor se você der certo. Eu falei, pô, é melhor do que o meu atual bônus, bem melhor. Vou arriscar. Então, assim, a minha entrada no banco foi praticamente... Boa parte do processo foi uma assessoria financeira que eles me deram. Você já entrou na cultura do banco. E já me deram uma assessoria financeira. Então, eu tomei um risco quando eu comprei o apartamento, mas eu tinha também uma reserva. Mas foi um risco que me moveu. Enfim, meu pai falava uma coisa que não sigam crianças, mas um homem sem dívidas não é um homem que acorda todo dia para trabalhar cedo, né? Porque quando você tem um boleto para pagar... Sim. De forma bem controlada, De forma controlada, você deveria... Né? Mas às vezes esses riscos... Nasce um filho, né? Você dá um passo... vocês vão ver que agora a vida de vocês vai ser marcada por grandes marcos, né? Casamento, enfim... Né? Tem sempre a perspectiva de falar, poxa, eu tenho que pedalar mais para avançar. E é bom, claro, você não precisa tomar um risco absurdo, mas definir objetivos que te movam, né? Porque o ser humano ele é movido a motivação. A ir para frente. A gente é assim, a natureza nossa é assim. Então, seja o que for, você ter essa motivação. E tem um pouco do que... Eu acho que quando eu aprendi isso com meus pais também, com a minha mãe, sobretudo, que ela sempre falava que eu ia ser bem-sucedido, porque os nossos pais sempre falam isso para os filhos, né? Mas, assim, no sentido de bem-sucedido em qualquer aspecto. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa grande para mim. Então, toda vez que eu conquistava alguma coisa, por menor que fosse, primeiro carro e tal, era uma coisa grande para mim.
E eu acho que é isso, talvez, o risco que vocês têm com as redes sociais, também, novamente, redes sociais, que é muito bacana a rede social. Pô, eu trabalho com isso, turma, pelo amor de Deus. Mas só cuidar para nos comparar, né? O que é grande para mim pode ser não pode ser algo grandioso para o meu amigo e tal. Claro. Cara, comemorem seus marcos e tenham a sua trajetória ali também. E tem que ter paciência, né? Você está falando uma coisa que eu acho importante, assim, que eu sempre ouvi e tentei seguir, mas eu queria te ouvir. Você sabia onde você queria chegar? Você tinha um sonho e você foi construindo esse sonho, ou as coisas foram acontecendo mais por acaso? Por exemplo, eu não tinha um sonho de ser presidente da agência, mas eu sabia que eu queria evoluir e chegar num C-level. Isso era uma coisa muito clara para mim. Sim. Você tinha esse sonho quando você começou? Você sabia que você queria sentar nessa cadeira? Vou aproveitar que eu estou com você aqui para perguntar se você tem a sensação que eu tive. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu sempre achei que todo mundo era melhor que eu. Todo mundo. Nossa. Né? E aí você olha e fala, pô, peraí, se eu virar analista júnior, tá legal. Comemorei pra caramba. Quando você chegou no meu primeiro salário, eu falei, ganha isso, analista júnior? Acho que era R$2.000 ou R$1.500. Eu falei, ganha isso, analista júnior? Porque o gerente ganhava isso, que o meu referência era R$700 mil, sei lá. E aí, no momento que eu lembro quando eu entrei no Santander, que eu falei, pô, legal, tô numa corporação. Foi a primeira vez que eu lembro de ter uma meta profissional muito definida. Eu falei, em 10 anos eu quero ser gerente. Legal. 2017. Isso estava em 2007. E aí o BTG me chamou em 2016. Qual o cargo que ia ser? Gerente. Eu falei, pô, bati a meta. Entrei no BTG como gerente de 10 anos. Bati a meta um ano antes. E aí depois eu percebi que dá para fazer mais no banco. Aí fui promovido para... os nomes diferentes de cargo, mas tem o Director, que é equivalente a um nível gerencial, aí tem o Executive Director, que é um gerente executivo, e depois você vira sócio. Eu falei, pô, dá para ceder, então... Dá. Aí você começa a olhar para o lado e fala, pô, vim de Santo André, estou aqui no BTG, no meio do mercado financeiro, e a turma acha que eu estou funcionando, então dá. Aí em 18 eu fui promovido, e em 20 na pandemia, que foi, aparentemente poderia ser, foi uma tragédia humanitária, mas no sentido das oportunidades digitais, porque as pessoas estavam em casa, então foi um ano de muito avanço para a gente, que a gente conseguiu falar com as pessoas no digital muito mais. Né, tá todo mundo com muito medo, então a gente entregou muito conteúdo, falou bastante. Foi um ano de muita proximidade com o público em razão do momento. E a gente, como marketing, fez um grande trabalho nesse sentido, de ampliar conteúdo e tudo mais. E foi no que eu virei sócio do banco, no final de 20. Falei, caramba, deu certo, assim. Mas foi a primeira vez que eu comecei a lidar com pessoas que eu olhava muito para o alto, e óbvio que eu respeito, mas comecei a falar, não, eu consigo ser. Eu posso ser essa pessoa, né? Exato. Você começa a se ver ali dentro daquele, fazendo aquilo. Então, tem esse lado de você sempre achar que está abaixo, e não por mal. Isso é bom também, por outro lado, para você também não ficar... Soberbo. Hoje mesmo, eu sempre olho e falo, pô, peraí, vamos ver se eu não estou fazendo besteira, né? Você tem que tomar esse cuidado para não ser arrogante. Não é a ideia de ser arrogante, mas você, se confiar mais em você. Acho que a autoconfiança é fundamental. E, eventualmente, e sempre quando você está muito... E isso é um cuidado que você tem que ter, né? Por mais que você não queira ser arrogante, mas quando você está muito, muito, muito autoconfiante, é quando dá a merda. É quando você erra. Então, eu sempre fico também preocupado. Eu falo, tá muito... sempre, eu falo para a turma na área, eu falo, tá tudo muito certo, turma. Vai acontecer algum problema. Redobra a atenção. Quando então, tá todo mundo... e a gente sabe o que a gente está fazendo. Luz vermelha, na hora. Na hora. Né? A arrogância, a soberba é o pior. Exato. Então, a gente tem esse cuidado sempre. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem uma autoconfiança. Você fala, pô, não, vamos lá. E para você? Olha, como eu mudei de carreira tarde, né? Eu mudei de carreira aos 28, 29 anos, e eu sempre olhava, eu sabia que eu queria chegar eu queria chegar num C-level, assim. Eu falava, cara, eu acho que eu consigo, assim. Acho que eu olhava para entrevistas, eu vinha num evento como esse, via as pessoas sentadas aqui, eu falava, cara, eu quero ser igual àquela pessoa. Então eu tinha muito traçado, e eu sempre me cerquei de pessoas mais velhas do que eu, porque eu sempre achava que essas pessoas podiam me ensinar coisas, assim. Então, eu sempre ia perguntar muito, eu perguntava muito, e eu sempre ouvia muito essas pessoas e falava, cara, o que eu preciso para dar mais um passo? O que eu preciso para dar mais um passo? Então, eu acho que eu tive essa coisa de ir
será que eu vou virar gerente? Então eu vou virar gerente. Será que eu vou virar diretora? Aí quando eu virei diretora, aí depois, quando eu fui pela primeira vez convidada para ser vice-presidente de estratégia de uma agência só de digital, que na época também, como você falou, e aí eu falei, caramba, eu acho que vai dar certo. E aí eu me preparei muito, enfim. Mas eu sempre tive esse passo, assim, eu queria ser. E eu lembro quando teve a oportunidade de eu virar o CEO, que eu não tive medo de pedir. Meu chefe falou, eu vou ser chairman, então esse vai ficar vago. E eu falei, me coloca, se você estiver entrevistando, me coloca na lista de entrevistados. Então eu fiz um processo, eu já era COO, que é o cargo abaixo, mas eu falei para ele, se você estiver procurando pessoas, eu gostaria de concorrer para essa vaga. Né? Porque nem todo mundo quer ser CEO, gente, porque ser CEO parece legal, mas no dia a dia tem muita nota fiscal para aprovar, tem muita reunião de meta para fazer, enfim, né? Eu acho que quando você vira a parte gerencial, você começa a fazer coisas que você nem imaginava que você pode fazer, né? Outro dia teve enfim, tem problemas que você tem que resolver que você nem imaginava que você tinha que resolver. Mas eu quis muito estar. Então, eu acho que esse autoconhecimento que você está falando, eu acho super importante vocês pararem e pensarem aonde vocês querem estar, porque se você não sabe, o meu livro preferido é Alice no País das Maravilhas, na hora que o gato fala para ela, né? Ela tem duas estradas e ela fala para ele, que caminho que eu pego? Aí ele fala, para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Ele fala, então tanto faz a estrada que você vai pegar. Parece uma coisa boba de criança, mas é uma coisa que vocês têm que pensar, assim, o que vocês querem fazer? Para onde vocês querem ir para vocês conseguirem construir esse caminho, né? Qual que vai ser seu Waze e qual que vai ser sua bússola. Então, eu sempre tive essa coisa, assim, de para onde você quer chegar, né? Então, eu acho que parece uma coisa boba, parece uma coisa distante de onde vocês estão agora, mas é realidade. É isso. E para essa galera aqui que tem um sonho de trabalhar no BTG, o que eles precisam fazer para te mandar quando bater o currículo lá, você falar, putz, vamos embora? Bom, eu sou suspeito para falar. Eu acho que certamente é um dos melhores lugares para se trabalhar. É transformador. Você tem uma carreira no BTG, transformador. Boa parte do que eu fiz na minha carreira eu devo ao espaço que o banco deu e de não estabelecer um limite de crescimento. Agora, é desafiador, né? Camila está aqui, trabalhando no BTG, sabe, né? O quanto a gente trabalha. E, basicamente, o que eu costumo dizer é o seguinte, é um lugar que tem muita gente boa. Dificilmente você vai entrar numa sala em que você vai ser o mais preparado da sala, o que é bom. E é um ambiente inquieto. O banco está sempre falando como que eu posso melhorar ou posso crescer. É uma inquietação por crescimento, uma inquietação por excelência. A gente no marketing é muito cobrado por tudo, no sentido de que qualquer comunicação é muito comum eu receber qualquer WhatsApp de algum sócio do banco, qualquer pessoa do banco falando, pô, isso aqui poderia ser melhor. Isso é muito comum. Tem uma coisa que o marketing também, todo mundo acha que é marqueteiro, né? Sim. Né? A gente o que eu brinco é o seguinte, tem um lado bom e um lado ruim disso. Todo mundo acha que conhece de marketing, mas muitas vezes vem coisas de marketing de quem não conhece, mas fala, pô, boa ideia, não pensar nisso. Então, é uma área que está sujeita a muito palpite, né? Sobretudo a comunicação, para o bem e para o mal. Sobre trabalhar, eu tenho um negócio que eu falo nas entrevistas, e posso falar isso aqui porque eu falo nas entrevistas que eu faço com o banco. Eu sempre dou motivos para não ir para o banco. No final da entrevista, pô, tá legal, eu vou te dar alguns motivos para você não vir para o BTG. Primeiro, você trabalha demais. Segundo, é presencial. E eu não falo se isso é bom ou ruim, mas é presencial, porque a cultura do banco é presencial. Na semana passada, ele tomou pelo menos 4 decisões relevantes no corredor. Vamos conversar, tomar um café? Tem um ponto para discutir aqui. Eu vou pular aqui nesse ponto, porque, gente, presencial é tudo. Se você não olha no olho da pessoa, se você não tem intimidade com a pessoa, você nunca vai conseguir trabalhar. Trabalhar é um vínculo que você estabelece. Agora, claro, fala, né? Pô, eu sei que alguns vão pensar que, pô, caramba, o presencial é ruim. A gente usa pra caramba o Teams, faz teleconferência. Pô, às vezes eu estou no carro para uma reunião, eu faço reunião no carro. Ou às vezes estou em casa para sair, precisa. Não estou falando que o banco ficou muito melhor com a possibilidade remota. Porque, claro, tem situações que a pessoa precisa estar em casa ou estar remoto. Isso acontece.
Mas, majoritariamente, as dinâmicas são presenciais. Tá vendo? Pô, no banco não tem telecom. Tem tudo, tem Teams, tem tudo. E a gente dá flexibilidade, obviamente, para quem precisa. Mas a cabeça é presencial. E é uma visão de longo prazo. Dificilmente, eu falo para as pessoas no banco, você entrou no banco, primeiro ano, pô, se eu tivesse para outra empresa, estava ganhando mais. Estava ganhando mais. Segundo banco, pô, se eu tivesse ido para outra empresa, estava melhor. Estava. No terceiro para o quarto, você fala, pô, inclinou. Agora não estaria assim em outro lugar. Porque o reconhecimento no banco ele se dá no longo prazo. A gente fala muito de meritocracia, e a minha visão, tá? Não é do banco, é a minha visão. A meritocracia do banco ela é calibrada, no sentido que às vezes você pode até perceber que alguém, no curto prazo, não está rodando. Você fala, pô, essa pessoa não merece, talvez, o mérito que ela tem. Mas isso se calibra por quê? Porque no longo prazo, quem merece se prova, e quem não merece não se prova. Então, a cultura do longo prazo é o que garante que, no final da história, quem merece dá certo. Consistência. É consistência. Então, dificilmente você vai dar certo no banco com menos de 3 anos. Dar certo, que eu digo, você vai crescer, mas depois vai. Então, mais uma vez, pessoal, a estrada é de longo prazo. Não existe solução milagrosa. Em 2000, nessa época da aceleração das startups, ali em 2000, né, 2020, 2019, o que tinha de garotada, e novamente, eu acho que deve ter muitos talentos aqui que podem estar numa posição dessa, mas eu acho muito difícil você, com 19 anos, ser VP de alguma coisa ou head de alguma coisa. É muito difícil. Não existe isso. E se existir, você é o Bill Gates ou o Steve Jobs, mas fora isso. E começou a ter uma onda de VP com 19 anos, mas muito. Não, eu sou você para ser VP. Aí passava 3 anos, voltava. Por quê? Porque não tem que se apegar ao cargo. Com 19 você tem que aprender, tem que executar, ralar. Depois você pensa em ser VP. Né? Então, eu acho que tem um processo para o jovem usar esse tempo para aprender, colocar a mão na massa, ralar. E aí você vai ganhando experiência e uma hora você vai ser VP, vai ser. Mas a questão é, não se apegue muito a esse ponto de, poxa, eu quero ter um cargo alto com 19 anos. Não tem porquê. Usa essa juventude para aprender, para fazer as coisas, e uma hora você vai combinar. E, obviamente, que os melhores VPs são esses que são hands-on, mão na massa desde o começo. Então, eu acho que no BTG tem muito essa cabeça. O crescimento ele acontece no tempo, né, no longo prazo. Né? Tem um ditado antigo que é: quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então, você não pode ser, né? Você não pode pedir para alguém fazer alguma coisa se você não fez, né? Se você horas não de voo, né? Horas de voo, exatamente. Você vai pegar um avião com um piloto que tem mais horas de voo, você vai confiar mais no avião, com certeza. Exatamente. Gente, a gente tem 1 minuto, eu vou quebrar o protocolo aqui, vou fazer 2 perguntas para você. Primeiro, o que você faz para relaxar? Porque, né, nosso dia a dia ele é cheio de decisões muito importantes e cuidar da cabeça é fundamental. Então, queria perguntar para você o que você faz para viajar e se você tem alguma recomendação ou de livro, ou de podcast, ou de série para deixar para a galera. Legal. Bom, para relaxar, eu gosto de música, né? Gosto muito de música. Eu gosto de esporte, futebol, eu gosto de acompanhar. Procuro praticar esportes, não tanto quanto eu poderia, mas estou procurando fazer caminhada, corrida, academia, mas basicamente eu gosto muito de leitura e música. E música eu ouço sempre, para mim funciona muito bem música. E antes de dormir um pouco, eu sempre ouço um podcast, alguma coisa assim. E eu acho que é legal você combinar conhecimentos, né? Ano passado eu fiquei muito focado em ler e ouvir muita coisa sobre marketing, fundamentos de marketing, enfim. Mas eu gosto muito de biografias, adoro biografias. Agora eu estou vendo um livro de literatura brasileira, que é a história da literatura brasileira. Aí você começa a pegar referências e histórias. Então, eu vou nessa linha. Sobre leitura, eu li um livro muito bom do Acker de marketing, depois eu passo para vocês, mas é On Branding, o nome do livro, fala sobre marcas, que é um livro de fundamento de marca que é muito bom. Um clássico. É um clássico, né? Um clássico. Eu estava lendo um mais recente agora também sobre inteligência emocional. Eu não me lembro agora do autor, mas depois eu passo para vocês, que é muito bom. E um livro muito bom que não tem a ver com isso, mas que abriu a cabeça para mim em relação ao cuidado holístico com a vida e com o corpo, que é o How to Live. Virou meio um hype esse livro, mas eu li ele inteiro, tem 500 páginas. É muito bom. E fala sobre como são os 4 cuidados principais, né? Que você tem que ter cuidado com a saúde mental, com a saúde vascular, cuidado para evitar alguns cavaleiros do apocalipse
que são enfermidades mais complexas, como você prevenir isso, mas, sobretudo, ele encerra com a saúde mental e com cuidado de saúde mental. E aí, para encerrar, né, sobre esse ponto, que a gente fala muito de saúde mental, e eu falei que o Nubanco é muito intenso, mas saúde mental não diz respeito a você necessariamente não passar por situações de estresse, porque a vida é isso, né? Seja tendo um filho, seja lidando com o mundo no dia a dia. Um prazo. Mas é como você se preparar para lidar com as coisas que você não controla, né? Então, autoconhecimento, buscar ter um bom sono quando possível. Às vezes não dá, mas a maioria do tempo buscar isso, se cuidar. Porque o mundo não vai mudar por você, né? Então... E agora isso parece uma coisa longínqua para vocês, mas é super importante. Manter a cabeça fria, porque as adversidades, elas virão. Talvez agora, com 20 e poucos anos, vocês vão dormir menos, certamente, porque é a hora de ralar, mas também se cuidem para não puxar muito a corda. Acho que isso é fundamental. E o mais legal é que tem tempo, né? Vocês têm tempo. Tempo e colágeno, olha que maravilha. Exato, tempo e colágeno. Pô, esses dias eu fui levantar uma caixa em casa, doeu a lombar. Falei, o que está acontecendo? Então aproveitem aí que vocês são muito jovens, que tem muita lenha para queimar e vai dar certo, não tenho dúvida que vai dar certo. E antes de dar certo, pode dar muito errado, mas dá certo depois. Tenha certeza absoluta que vai dar certo. Tem que ter paciência. André, acho que a gente estourou o tempo aqui. Obrigada. Obrigado eu. Foi demais. Obrigado. Foi demais. Calma. Temos... Rafael está aqui. Opa. Ainda não. Eu queria aproveitar vocês no palco Pode para fazer uma ação. Pessoal, nós estamos com o CMO do BTG e com a CEO da WMACAN no palco. Ou seja, 2 craques em marketing. Eu gostaria de usar o palco de vocês, se vocês me permitirem, para fazer um momento de marketing aqui que a gente tem no Congresso. Claro. Boa. Comentei com vocês agora há pouco. Talvez vocês não se lembrem, nós talvez não nos lembremos, mas existia uma propaganda antiga da Valizer do primeiro sutiã, né? Quem aqui, já viram, lembram dessa propaganda do primeiro sutiã? Meninas, principalmente. Ninguém lembra. Ninguém aqui era nascido. Aqui, ali, ó, você lembra, ali, maravilha. Mas ali, ela então, tudo não bem. vale. A Andréia, eu sei, a Andréia. Mas as duas ali também lembram, a Cris também. Gente, a propaganda basicamente era o seguinte: o primeiro sutiã ninguém esquece. E aqui eu preciso fazer um agradecimento especial à Alice Coutinho. Cadê a Alice? Cadê a Alice? Aqui, Alice. Porque a Alice trouxe um ponto muito importante, o André e a Renata vão concordar comigo. Estar bem vestido para trabalhar em qualquer ramo é fundamental. Pessoal, coloca o palco do Vasco aí, por favor, 1 minutinho. Gente, eu não sei se vocês perceberam, eu estou muito mais bem vestido. Olha essa camisa aí. Então, gente, muito bem cortado tudo. Perfeito, olha só. Eu estou muito mais bem vestido. Garbo e elegância. E eu tenho a agradecer o Vasco, porque a gente quer passar a mensagem justamente de que a primeira camisa ninguém esquece. Entrar no mercado Bonita financeiro... camisa, Fernandinho. Ninguém vai lembrar. Fernandinho. Essa daí também. Verdade. Então, pessoal, é isso. Passar a mensagem. Quando a gente for começar a carreira, tá no primeiro estágio, foi efetivado. Gente, vale a pena investir em vocês. Para os homens, uma boa camisa. Renata, para as mulheres, o que você recomenda? Eu vou falar uma coisa. O marketing parece até uma coisa mais despojada, né? Enfim, mas eu acho que o marketing, ele lida, assim como o mercado financeiro, a gente lida com investimentos muito sérios das companhias. Sim. Então, e o marketing, ele é a maneira como você gera crescimento para as empresas, né? Para qualquer negócio que você está fazendo. Se você não tiver uma boa aparência, então o primeiro marketing é seu. Então, você se apresentem bem para trabalhar, para uma entrevista, para você fechar um negócio, para você... Enfim, então, o primeiro marketing é em vocês. Então, Rafael tem toda a razão. Belo terno também. Belo terno. Obrigado. Não precisa ir de uma entrevista de estágio assim, não, que nem ele tá, mas uma boa camisa vale a pena. Pessoal, muito obrigado. André, gente, desculpa, última coisa. Peço desculpa aos próximos palestrantes, mas assim, só um minutinho que eu preciso fazer um agradecimento especial ao André também. Esse congresso só existe por conta do André. Isso é muito... Mas é verdade. E eu faço questão de agradecer. Porque quando a gente teve a ideia do Z Summit, lá em 2021, eu mandei um e-mail, um cold call para o Roberto Salluti, presidente do BTG, e ele falou, gostamos da ideia, fala com o meu CMO. E o André me escreveu na hora e falou, você tem um tempo para a gente fazer uma reunião? Eu falei, caramba, tenho, claro, quando você quiser. Fui, fiz o pitch. Uma semana depois o André me liga e falou, Rafael, a gente comprou sua ideia, bora nessa. Então é graças ao André que tudo isso aconteceu. Então muito obrigado. Que isso. Palmas para vocês. Obrigado.
E acho que é um bom exemplo de empreender, de acreditar na ideia, né? Você está em quantos anos, Rafa? 24. 24. Você estava com 18 anos, 19 anos. Então você foi lá, pô, deu a cara, a tapa, chegou, fez um pitch, foi na mesa do banco, lá na sala de reunião. E assim, isso é um exemplo de, poxa, é isso, é o momento de vocês, né, empreenderem, buscarem caminhos. Eu acho que o Rafa é um grande exemplo para vocês aqui. Muito Parabéns. obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Renata. Vou chamar a Júlia ao palco e no final do próximo painel a gente tem um sorteio muito bacana para vocês. Gente, muito obrigado. Obrigado.